Nós vamos fazer contato com Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? Bom dia para você e todo mundo que está acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. A gente vai falar aqui sobre um importante evento mundial. Começou ontem em Nairobi, no Quênia, a quinta Assembleia do Meio Ambiente da ONU, a UNEA, é organizada inclusive pelo Programa da ONU para o Meio Ambiente, PNUMA. A UNEA é descrita como o Parlamento Mundial do Meio Ambiente pelo seu papel central na área. E o evento reúne milhares de representantes de governos, da sociedade civil e do setor privado. A gente vai falar sobre esse assunto com o nosso colunista, o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, e também parece que tem um outro cargo importante aí na USP, não é isso, Wagner? Bom dia, Marilu. Bom dia quem nos acompanha. Eu tive a fortuna de ser eleito vice-prefeito do campus Butantã. Está com quase 2 semanas e a prefeita é a Raquel Ronick, então vamos fazer uma dobrada aí. Eu estou bastante estimulado, muito animado. Ver se a gente consegue implementar algumas ações mais socioambientais aí, tentando qualificar ainda mais o campus e, ao mesmo tempo, tornar um ambiente de sociabilidade, já que ele integra pessoas da universidade, mas também muita gente que não é da USP, que tem no campus ali um momento de passagem, mesmo até de lazer no final de semana. Então, é um desafio muito grande, mas eu estou muito animado, estimulado nessa parceria com a Raquel Ronick, para a gente poder aí tentar implementar algumas ações diferentes. Vamos ver se a gente consegue. O cotidiano é sempre muito asfixiante, né? Você tem que cuidar de muita coisa, mas, ao mesmo tempo, a ideia de devagarinho tentar marcar a gestão que é até uma demanda do atual reitor, professor Carlotti, de marcar com ações sustentáveis. Se a gente vai conseguir é um outro problema, mas a disposição é grande. Muito bom. Vice-prefeito também aí do Campus Butantã, da USP, Universidade de São Paulo. E parabéns, viu, Wagner? E vamos falar, a gente vai aprofundar ainda também esse tema, né? Uma outra hora você pauta a gente aqui em relação às atividades, que a gente vai dar visibilidade também, com certeza, viu, Wagner? Mas vamos lá, vamos falar aqui sobre essa reunião importante, né, da ONU para o meio ambiente, e esse ano a reunião vai debater a chamada tripla crise planetária, né? Com temas como temperaturas extremas, aumento da perda da biodiversidade, derretimento das geleiras, crescimento do impacto humano sobre o planeta. Então, tá aí, resumindo: mudança climática, perda da natureza e da biodiversidade, e um outro foco que é químicos, poluição e lixo. É isso, né, Wagner? É a importância de se debater nesse momento que a gente passa aí por tantas catástrofes no mundo e inclusive aqui no Brasil e recentemente. Veja, Marilu, é sempre bom lembrar que essa é a única Assembleia da ONU, além da Assembleia Geral, que é temática. Então, isso já dá em si um destaque muito importante, ainda mais na conjuntura que nós estamos assistindo, né? Uma guerra em cenário europeu, com tensões cada vez mais crescendo, infelizmente ainda. O relatório, né, que acabou de sair do IPCC, foi divulgado segunda-feira, também mostrando o agravamento da situação das mudanças climáticas. Então, esses dois fatos associados a essa Assembleia dão a ela um caráter bastante importante. Eu diria que ficou um pouco difuso, porque houve a convocação da Assembleia Geral para discutir a questão da Rússia, mas não fosse esse fato, seria realmente a grande reunião, né, internacional desse momento. Apesar disso, ela consegue também ter destaque porque ela pauta, né, como você lembrou bem, esses três problemas estruturantes aí que a sociedade planetária vai ter que enfrentar, né? A mudança climática, a perda da biodiversidade e, principalmente, um assunto que é muito indigesto, especialmente no Brasil, que é justamente como nós lidamos, né, com produtos químicos, no caso do Brasil, especialmente os agrotóxicos, mas também em escala mais ampla, toda essa atividade química que traz alguns benefícios, mas também tem gerado muitos problemas, né? Há, inclusive, hoje uma corrente importante chamada química ambiental que busca justamente se contrapor a todos esses danos, né, que uma certa visão na indústria química acaba gerando. Então, são desafios de grande monta, né? Para você ter uma ideia, se fala em algo como 9 trilhões, né, em serviços ecossistêmicos, nós estaríamos perdendo se nada for feito até 2030, isso é, em termos financeiros, um valor muito grande, né? Se estabelece também algumas metas para reduzir a emissão de gases de efeito estufa até 2060, que é diferente, por exemplo, do que a própria
Convenção do Clima preconiza. Então, veja, a gente identifica também alguns descompassos no próprio Fórum das Nações Unidas, né, com relação a temas importantes. Por que isso acontece? Porque a dimensão política, né? Você tem uma composição na convenção que envolve determinados países, determinada capacidade de influência, e na Assembleia, como é o caso, todos os países podem participar, podem atuar. Então, às vezes, isso acaba sendo um contraponto de uma visão contra o outro, que pode levar a avanço, como pode levar também, às vezes, a protelar alguns resultados. Nesse caso específico dessa reunião que começou ontem e vai até amanhã, culmina hoje, depois amanhã tem mais 2 dias extras aí, que vai comemorar os 50 anos do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. A expectativa é que se consiga ter algum tipo de declaração um pouco mais contundente, em especial relacionada às mudanças climáticas, já que o relatório do IPCC acabou de sair, e é justamente uma das 3 metas que você lembrou muito bem. Então, há uma expectativa que até o final do dia de hoje se tenha uma declaração um pouco mais contundente. O próprio Antônio Guterres, em que pesa o contexto da guerra, né, que é o secretário-geral da ONU, abriu de maneira muito contundente também essa Assembleia, também comentou de maneira muito dura o próprio relatório do IPCC, dizendo que é uma falta de liderança, de compromisso das lideranças globais. Enfim, nós estamos aí numa semana muito intensa em termos de negociações das mudanças climáticas, em termos da negociação envolvendo a guerra, e todo esse contexto aí poderia levar, do meu ponto de vista, a uma reflexão mais ampla e, quem sabe, uma mudança de atitude. É o que se esperaria, né? Mas, infelizmente, o acirramento do realismo político por meio da expansão da Rússia está levando a outra interpretação, e aí temos que aguardar ainda o que vai acontecer nos próximos dias, né? E nos dias mesmo, talvez agora até, para ver até que ponto o desdobramento dessa guerra pode, infelizmente, dificultar ainda mais as negociações envolvendo mudança climática, conservação da biodiversidade e outros temas. Porque quando a guerra entra, Marilu, ela simplesmente escamoteia várias outras discussões importantes, né? Então, no momento agora, a prioridade é paz, e isso demanda muita energia, né? Eu tenho acompanhado a ONU transmite, né, em tempo real as reuniões do Conselho de Segurança, a própria Assembleia Geral, a própria Assembleia do Meio Ambiente, que vai começar logo mais. Então, quando a gente vê o tom das conversas, o tom do discurso, há de fato muita indignação, muita indisposição, mas pouca capacidade de contestação da própria iniciativa da Rússia. Então, isso gera muita expectativa do que virá, né? E fica um pouco aberto o cenário. Para quem está, como a gente é acostumado a trabalhar com relações internacionais, a gente não fica surpreso, mas para o mundo das finanças, o mundo da economia, o cidadão, isso pode gerar um certo desconforto, e ninguém gosta de trabalhar com insegurança e desconforto, e estamos assim, e isso vai durar ainda alguns dias, infelizmente. Exato, Wagner, você falou em paz, né? A gente está vendo essa guerra aí da Ucrânia com a Rússia. Agora, parece que a Assembleia, né, da ONU está falando que nós estamos entrando aí nessa nova era que está conferindo ao meio ambiente a mesma importância da paz, pobreza, saúde e segurança. Está exatamente no mesmo patamar, né? E, inclusive, você citou Antônio Guterres, e ele disse, né, que agora muitos países devem entrar no modo emergência. Se fala muito na questão da ação imediata. Esse encontro internacional, você acha que deve também falar exatamente dessas ações práticas que devem ser feitas para evitar exatamente o colapso? Marilu, esse é o grande foco, né? O que se preconiza é que nós temos que recuperar o mundo natural, recuperar os serviços ecossistêmicos, os serviços ambientais, e recuperar, inclusive, as áreas urbanas degradadas a partir de um movimento que a gente chama, né, hoje uma expressão que se usa, que é recuperar os processos naturais nas áreas urbanas, né? Esse é um grande desafio que, inclusive, a gente vai tentar implementar na prefeitura do campus Butantã. É um grande desafio, de fato, porque você tem que pensar que houve uma série de intervenções que, por exemplo, retificou o rio, que alterou a vertente, tudo isso, você recuperar um processo natural, quando você tem uma intervenção estruturante dessa ordem, é, de fato, muito demorado, lento, né, custoso e, evidentemente, afeta diversos interesses. Então, esse desafio não pode mais ser postergado também, porque nós estamos assistindo, infelizmente, e aí já faço a relação com o relatório do IPCC, a projeção é muito dura, né? Eles apontam que cerca da metade da população mundial já está afetada pelas mudanças climáticas. Não é que virá, não, já está afetada, né?
infelizmente, essa população está situada nas zonas mais pobres de países de renda média e baixa e também até em países de renda alta. Então, há, digamos assim, uma profusão, né, de impactos de alta intensidade que façam que você tenha que tomar medidas concretas, né, medidas de adaptação. E quais são elas? Bom, você tem que remover a população de área de risco, você tem que recuperar rios para que eles possam ter seu curso natural, já que nós vamos ter chuvas intensas. Veja que a chuva que ocorreu em São Paulo ontem, por exemplo, final da tarde, era prevista até, a meteorologia previa uma chuva, mas a intensidade que ela acabou ocorrendo, né, o bairro da Lapa, por exemplo, foi duramente atingido, entre outros aí. A gente passa a ter, então, um volume de água muito intenso que vem em pouco tempo, e aí você não tem infraestrutura urbana, né, drenagem urbana para poder capturar essa água e dar vazão. Isso traz problemas, né, não apenas para trânsito, mas muitas vezes até envolvendo a população, que tem prejuízos materiais, perdas de vidas humanas, etc. Então, são ações concretas, você tem que pensar uma outra forma, por exemplo, de capturar essa água, de fazer com que ela chegue mais lentamente no fundo de vale, e são desafios técnicos, mas fundamentalmente políticos, né, Marilu? Porque você tem que envolver os atores reais da cidade, quem vive na cidade com seus interesses, né, e evidentemente muitas vezes os interesses são contraditórios. O que tenho dito é que o Brasil, por exemplo, tem uma oportunidade importantíssima de, a partir dessas debilidades que nós temos, dessas vulnerabilidades, propor ações reais, né, por exemplo, de adequação de assentamentos urbanos precários, já pensando nas novas demandas que as mudanças climáticas vão trazer. Esse tipo de conhecimento ele é fundamental porque ele pode ser ampliado, Marilu, para vastos países de várias áreas do mundo. Você pegar todos, grande parte dos países africanos, dá para dizer que quase que todos estão nessa situação de vulnerabilidade, grande parte da América Latina. Então, nós teríamos aí, inclusive, uma capacidade de cooperação, né, de ajuda a outros países que têm até menos capacidade reflexiva e técnica que o Brasil hoje. E aí teríamos, então, um mundo mais cooperativo, um mundo mais bem diferente do que estamos assistindo hoje, né? E aí, por isso que essa questão ambiental ela acaba se impondo. Nesse aspecto, acho que a ONU acerta claramente, né? Hoje, a questão ambiental ela é, de fato, um elemento de desestabilização, infelizmente, na escala internacional também. Exato, e Wagner, acrescentando aqui, em relação ao que você está falando, a professora Deborah Roberts, o presidente do IPCC, ela diz o seguinte, que o relatório do IPCC, né, nosso relatório claramente indica que lugares onde pessoas vivem e trabalham podem deixar de existir. Então, que ecossistemas e espécies com que nós crescemos e que são centrais para as nossas culturas e compõem nossas línguas podem desaparecer. Então, é gravíssimo, né? E esse relatório é um dos mais contundentes, né? Um dos mais que exigem ação imediata. Você acredita, Wagner, que a gente já está vivendo, de certa forma, isso? Ou seja, se a gente for para Petrópolis, as pessoas ali, enfim, elas não mais vão viver naquele monte, naquela montanha onde elas estavam, já desbarrancou. Enfim, é preciso urgente a política pública e por isso a gente já remete para as eleições aqui no Brasil. Os candidatos devem estar muito atentos a essa pauta do meio ambiente, né, Wagner? Veja, Marilu, essa é a questão central, né? Nós temos que, de fato, pautar a temática ambiental, não é mais um tema secundário, ele é, sim, um tema central, reconhecido pelas Nações Unidas, né? Reconhecido quando você vê a ONU, aí, por exemplo, as grandes mídias, né? Elas dão destaque para esse tema internacional, por quê? Porque, de fato, nós temos aí um elemento de desestabilização, inclusive, das relações internacionais, né? Há pouco tinha a matéria envolvendo, por exemplo, uma vasta onda, né, de poeira que também chegou até o Paraguai, até você teve a gentileza de me encaminhar, não tinha notícia sobre em primeira mão por você, agradeço aqui publicamente, e a gente vê que esse é um exemplo também de uma poluição transfronteiriça que nasce na Argentina e que afeta o Paraguai, né? Então, veja, nós temos que pensar cada vez mais o mundo de maneira integrada, já que as questões ambientais não respeitam fronteiras, né? Essa é a primeira frase que eu falo para meus alunos no curso de Geografia Política ou no curso de Geografia dos Recursos Naturais, é que nós estamos diante de problemas que transcendem essa estrutura que se mostra cada vez mais, eu diria, anacrônica, que é justamente os Estados nacionais. A própria guerra que a gente está assistindo agora, no fundo, ao fim e ao cabo, como dizia um grande mestre, Leonel Mello, é de fato uma guerra de expansão territorial que a Rússia quer. Evidentemente se trata disso, né? Então, na verdade, expandir a fronteira nacional quando nós temos problemas que transcendem as fronteiras nacionais. Não adianta você ficar tratando
de um pequeno parte do território terrestre, né? Pensamos assim. Na verdade, os problemas eles transcendem e precisam de uma solução mais organizada, mais coordenada, né? E que transcende os desafios dos interesses nacionais. Então, é de fato um grande desafio. E diante disso, Marilu, eu diria que as eleições do Brasil elas ganham muita importância. Por quê? Porque o Brasil já esteve numa posição de liderança envolvendo, por exemplo, o combate às mudanças climáticas, quando conseguiu reduzir as emissões de gases de efeito estufa, fundamentalmente reduzindo o desmatamento, que é a nossa grande fonte de emissão atual, né? Então, de fato, uma eleição hoje do Brasil, ela ganha destaque porque pode indicar para o mundo que um país importante como é o Brasil, que já é o quarto ou quinto emissor, conforme a estatística que você faz, pode, por exemplo, voltar a ser ter uma situação de exemplar de combate ao desmatamento e, com isso, reduzir a emissão de gases de efeito estufa e, ao mesmo tempo, contribuir para o país, mas também numa escala planetária. Então, ela ganha, assim, uma importância muito grande. E eu diria que, além disso, né, nós deveríamos ver pautado também, por exemplo, um programa de adaptação, né? Como dizia, nós podemos ter aí, sim, nos exemplos do Brasil, maneiras de encarar esse programa de adaptação nas áreas urbanas, especialmente de baixa renda, e aí mostrar essa tecnologia, esse conhecimento, né, essas tecnologias sociais para outros países. Então, o Brasil pode se tornar também um influenciador nessa perspectiva, ou seja, um influenciador positivo, né, a partir de práticas de controle e desmatamento, ao mesmo tempo de adaptação em áreas de vulnerabilidade social e urbana. Então, tudo isso está em jogo nessa eleição, Marilu. É importantíssimo que a população brasileira saiba disso, tenha essa clareza e vote com isso tudo em mente, né? Por favor, senão a gente podemos cair na barbárie. Aí, de fato, vai ser a barbárie, porque mais 4 anos como estamos vivendo, vai ser devastador, né? Porque o estrago é muito grande. A gente pode até construir de novo uma política pública, mas, como você disse muito bem, depois que o morro desmoronou, não dá mais para fazer outro morro, né? Quer dizer, você tem aí uma dificuldade extraordinária. Depois que a biodiversidade se perdeu, você vai levar 50, 60 anos para você recuperá-la. Isso tudo vai, às vezes, 1 ou 2 gerações. Então, de fato, nós temos já grandes prejuízos a partir desses 4 anos que estão aí com esse governo, desde o golpe, inclusive, um pouquinho mais, e, infelizmente, isso tem que ser posto hoje, né? E, principalmente em outubro, na hora da eleição, para que as pessoas possam fazer uma escolha na direção de que um país mais bacana, um país mais inclusivo e que tenha aí uma responsabilidade, inclusive na escala internacional, a partir de práticas sustentáveis, especialmente diminuindo o desmatamento. Isso, e Wagner, você falou que quem mais está sofrendo exatamente populações mais vulneráveis na África, América Latina. Tem um dado importante também aqui do IPCC, que entre 2010 e 2020, o número de mortos em enchentes, secas e tempestades em regiões vulneráveis, como você disse, a África, Sul da Ásia, América do Sul e Central, foi 15 vezes maior que o total em outras partes do mundo. Então, e inclusive, a gente vai fechar essa nossa conversa justamente ilustrando o que você já adiantou em relação ao que aconteceu no Paraguai, provocado inclusive no município de Corrientes, na Argentina, e que a gente tem os vídeos e a gente vai conversando e as pessoas que estão aqui no YouTube, que estão na TVT, vão ter oportunidade de ver as cidades em pleno meio-dia ficarem noites, se transformarem aí, enfim, na vida noturna, com um fenômeno muito estranho, que eu acho que eu deixo para você explicar melhor, né, Wagner? Escureceu, enfim, começou na Argentina, foi para o Paraguai, as pessoas se assustaram, pessoas ficaram realmente com os olhos ardendo, teve gente que teve que ir para o hospital, porque realmente foi uma coisa, um pânico, né, que gerou um pânico aqui no nosso país vizinho, que é o Paraguai, e provocado aí também, acho que por queimadas também, não é isso, Wagner? Exatamente, Marilu. Você tem aí uma combinação de fatores, né? A queimada, associada também a um período de seca. A gente sabe que nessa porção aí do norte da Argentina já é uma área de menos chuva. Ao mesmo tempo, você tem aí a chegada, né, de ventos fortes. Isso tudo levantou um volume de poeira, né, de fumaça associado junto e que acabou sendo transportado para outras partes, inclusive afetando o Paraguai, né? Esse tipo de situação, ela vai ocorrer novamente, né? Nós tivemos recentemente no Brasil também há alguns meses esse tipo de fenômeno ocorrendo. Tivemos aquela grande manifestação, se me lembro bem, foi em 2019, em agosto, né? Quando São Paulo também recebeu fumaça em larga escala da Amazônia, era 3 da tarde, né? Se tornou noite.
Então, são situações que vão simplesmente, Marilu, e infelizmente eu diria, confirmando que nós temos que rever cada vez mais, né, o modelo de produção, por exemplo, agrícola. Né? A gente sabe que esse padrão de produção do agronegócio, né, associado ao agrotóxico, está gerando esse tipo de problema. E por quê? Isso é objetivo. Quer dizer, você tem vastas áreas, né, o cultivo de uma única espécie, ou seja, você tem uma diminuição da biodiversidade, ao mesmo tempo você tem muitas vezes em período de entre-safra, quando você corta, colhe, esse solo está exposto, e aí são vastas áreas, aí você tem um vento intenso, e isso acaba fazendo com que esse material levante, né, seja particulado, ele é facilmente transportado, e aí você acaba tendo problemas dessa ordem, né. Nós temos que ter aí, por exemplo, um modelo, né, que combinasse uma melhor distribuição da terra com tecnologias para produção alternativa de alimento também, nos livrando do agrotóxico. Aliás, outra contradição, né, a guerra na Rússia vai afetar a chegada, por exemplo, de agrotóxicos no Brasil, enfim. Fertilizantes. Dos fertilizantes, né? Então, são situações que a gente tem que ver tudo isso. Porque acho que fertilizante não é muito diferente de agrotóxico, não, viu, Maru? Se você olhar quimicamente lá... Vai ser venenoso tanto quanto, né? Tanto quanto. Por isso que eu gosto de associar insumos químicos em geral, né? A gente pode classificar aí, mas enfim, vamos ver. Você é um especialista nisso, eu vou falar pouco, né? Mas veja, especialista Larissa Bombate. Também, mas você também conhece muito esse assunto. Então, veja, a gente tem aí uma série de fatores que nos leva a pensar, por exemplo, no próprio modelo de produção de alimentos, né, que deve ser estimulando a cultura local, estimulando a circulação mais racional, que aí tem diretamente relação com a própria Assembleia Geral da ONU do Meio Ambiente, que trata dessas questões. Ou seja, nós devemos, de fato, repensar, não é, esse modelo de produção de alimento que leva de um ponto para o outro, beneficia lá, depois leva para um terceiro país, às vezes volta para o país originário, enfim. É um fluxo de material, de circulação que precisa ser revisto, evidentemente, né? Já que nós sabemos, inclusive, que uma das fontes de gás de efeito estufa é justamente o transporte marítimo, que é muito intenso também, né? Então, é um conjunto de fatores, meu Deus, que a gente tem que, de fato, pensar de maneira estrutural, né? E é um desafio extraordinário, não é um desafio pequeno, não. Mas eu diria que o cenário da pandemia, né, que obriga a rever uma série de práticas, né, também pode levar, e a Europa deu alguns sinais nessa direção, né, a propor modelos aí de engajamento, digamos assim, com produção, entre aspas, mais sustentável, entre aspas, que possam aí diminuir, por exemplo, a circulação de produtos, estimulando a economia local, estimulando a produção local. E aí, nessa hora, você teria que ter um projeto de reforma agrária, distribuindo terra, ao mesmo tempo tecnologia, produzindo localmente e permitindo que, por exemplo, não diminua a necessidade de transporte de alimentos de um ponto a outro. Enfim, são desafios grandes, mas o Brasil tem território para isso, o Brasil tem água para isso, né? Nós temos aí a possibilidade, sim, de mostrar para o mundo também um modelo de agricultura diferente do que tem sido praticado no Brasil atualmente, por exemplo. Exatamente. Se o povo votar certinho, né, de forma correta, a gente vai ter... Né, Marilu? Para isso trabalhamos muito, né? Enfim. Oremos. Tá bom, Wagner, muito obrigada, um beijo para você e até a próxima semana. Até a próxima. Falamos aqui com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental e vice-prefeito do campus Butantã da Universidade de São Paulo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.